chegamos ao terceiro domingo do tempo comum. Semana passada, a palavra de Deus falava-nos do sentido da vocação como uma resposta, como um chamado ao seguimento de Jesus, do grande convite que ele fazia mediante a pergunta dos discípulos: onde moras? Ele dizia: vinde ver. Ou seja, estar e permanecer com Jesus. Neste terceiro domingo do tempo comum, nós damos continuidade à experiência deste chamado que Jesus faz. Olhando para as leituras, nós poderíamos dizer: por que Jesus nos chama? A que Jesus nos chama? Na primeira leitura, nós vamos ouvir justamente um trecho da profecia de Jonas, a sua chegada, o seu anúncio na cidade de Nínive. Olhar para esta primeira leitura é perceber o quanto Deus deseja uma resposta humana diante do ideal da conversão, da santificação. Diante do anúncio feito pelo profeta, os membros daquela cidade não ficam na mesma, reagem, se colocam numa outra postura, se colocam num exercício penitencial. Diante daquilo que Deus nos chama, diante daquilo que o Evangelho, a palavra de Deus pede de nós, como nós reagimos à provocação de Deus na nossa vida em vista da conversão? Na segunda leitura, Paulo escreve aos Coríntios. Parece-nos, num primeiro momento, que Paulo nos permite fazer tudo. Pelo contrário, Paulo convida-nos, acima de tudo, a não pensar apenas na realidade terrena como um processo de realização humana, mas a partir da realidade terrena, olhar para a realidade do céu, neste desapego e, acima de tudo, construindo o nosso caminho para a eternidade, desapegando-se daquilo que nos prende, que são tantas vezes elementos materiais, são tantas vezes pessoas que nos fazem esquecer um pouquinho da realidade de Deus. Por fim, no texto do Evangelho, nós enxergamos claramente a proposta de Jesus. Aqui ele nos chama primeiramente a participar da obra, como no contexto da primeira leitura, como nós respondemos à provocação de Jesus. Ele nos chama justamente para construirmos com ele o reino que se dá num processo de conversão, que se dá no anúncio, que se dá no testemunho. Por isso, na primeira parte do Evangelho de hoje, nós vemos basicamente Jesus apresentando a proposta de conversão. E por isso, na segunda parte, ele chama os discípulos a assumir este compromisso com ele, de modo que se torne evangelizadores, de modo que se torne participantes desta obra. Olhar para este Evangelho é se perguntar um pouquinho como nós temos cuidado do nosso processo de conversão, como nós temos cuidado do desenvolvimento do Reino de Deus na realidade em que nós vivemos, e como cada vez mais nos sentimos chamados e comprometidos com Jesus para esta missão. Então olhemos e como podemos dar uma resposta constante ao ideal do reino, ao ideal da conversão no dia a dia de nossa vida. Desejo a você uma boa celebração neste final de semana e que continuemos cada vez mais nos aproximando do Cristo dentro deste processo de evangelização. Vivendo o ano do laicato, não nos esqueçamos: sal e luz na terra, sal e luz no mundo, na igreja, na sociedade, na família. Que o Senhor nos dê a graça de corresponder aos seus ideais na vida, na história e, acima de tudo, alcançar um dia o reino dos céus. Deus lhe abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.